O segundo turno das eleições presidenciais se aproxima, mas se tem uma coisa que já está definida e não muda, é o Congresso Nacional. Ou seja, o vencedor do dia 30 de outubro, seja Lula ou Bolsonaro, já conhece os 513 deputados federais que ele vai ter que trabalhar pelos próximos 4 anos. E você já deve ter notado que toda eleição para deputado estadual ou deputado federal, nós temos alguns candidatos que são super bem votados e não são eleitos. Por outro lado, nós também temos aqueles que não são tão bem votados assim e acabam entrando. E para você, que é do Paraná assim como eu, um exemplo só para você entender. O Hermes Panacielo, do MDB, que é um deputado federal que representa a região de Cascavel desde 1995, foi candidato à reeleição em 2022 e fez quase 90 mil votos. Ele não foi eleito. Enquanto isso, o ex-governador do estado, Beto Richa, do PSDB, também foi candidato a deputado federal. Ele fez cerca de 64 mil votos, ou seja, quase 30 mil votos a menos, e acabou eleito. E isso é algo que acontece com frequência, toda eleição tem, e as pessoas não entendem, acham que é alguma falcatrua no sistema. Não é, vamos deixar isso bem claro. Então por que isso ocorre, né? Quais são as regras, qual é a ciência política por trás disso? É o que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Então, se você já gostou do tema, se você está curioso para finalmente descobrir como funciona esse processo eleitoral, já deixa o seu like aqui no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e isso ajuda muito no nosso engajamento, galera. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu gosto de dizer que eleição não é só matemática, né? Não é só você buscar o voto de forma desordenada. Eleição é engenharia. Existem muitas regras por trás que a maioria dos eleitores não conhecem, como as que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Os políticos entendem, ou pelo menos deveriam entender. O foco desse vídeo vai ser as eleições legislativas, que é onde toda essa confusão ocorre, e elas têm um nome bem sugestivo. São conhecidas como eleições proporcionais, diferente das eleições majoritárias, que são aquelas para os cargos de prefeito, governador, presidente, onde vence quem tem a maioria simples. Nas eleições proporcionais, que são essas para os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal, as vagas são distribuídas num sistema de proporcionalidade, ou seja, é preciso fazer alguns cálculos. Para ficar mais fácil de você decorar, eu vou te contar uma frase agora. Anota ela aí que você nunca mais vai esquecer. Eleição proporcional, você vota no partido e não no político. Tá confuso agora? Calma que lá no fim do vídeo você vai entender. Como nós estamos falando de eleições nacionais, vamos pegar como exemplo o Congresso Nacional, as vagas para a Câmara dos Deputados. Primeiro de tudo, você precisa entender que cada estado do Brasil tem direito a um número já definido de deputados em Brasília. Isso já está na lei eleitoral e não muda. E esse número é definido de acordo com o tamanho dos colégios eleitorais, ou seja, a quantidade de eleitores que cada estado tem, sendo que o mínimo aceitável é 8, como é o caso, por exemplo, do Acre, e o máximo é de 70, como é o caso de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil atualmente. E é a partir desse número de cadeiras que os cálculos começam. São 3 continhas e a lógica é a mesma, tanto para as assembleias legislativas quanto para as câmaras municipais, que também já têm pré-definidos a quantidade de deputados estaduais e de vereadores, respectivamente. E o primeiro cálculo que é feito é conhecido como quociente eleitoral, que basicamente é a quantidade de votos válidos para o cargo em todo o estado, dividido pelo número de cadeiras que esse estado tem direito. Eu vou exemplificar com o Paraná, que é onde eu moro. Eu já entrei no site do TSE, já tenho tudo anotadinho aqui. O Paraná tem direito a 30 deputados federais. Em 2022, o estado teve 6.038.588 votos válidos para o cargo em todo o estado. Nós pegamos esse número e dividimos pelo número de cadeiras, ou seja, dividimos por 30. O resultado é 201.286. E esse é o número mínimo que cada partido ou coligação precisou fazer para ter direito a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ficou mais claro agora? E é por isso que eu disse ali atrás que em eleição proporcional você vota no partido e não necessariamente no candidato. Porque não adianta o seu candidato sozinho ter feito 150 mil votos se na soma total do partido eles não atingiram esses 201 mil.
ou seja, eles não vão ter cadeira nenhuma com isso. É melhor eles estarem em um partido que consiga fazer 4 cadeiras, por exemplo, com ele estando entre os 4 mais votados. Assim ele entra, mesmo fazendo menos votos. Entendeu agora porque alguns políticos mudam de partido o tempo todo? Vamos supor agora que você também mora no Paraná e para deputado federal você votou em um candidato do PSDB. O seu voto foi computado para esse candidato e também para a legenda. A cada 201.286 votos, o PSDB vai ter direito a uma cadeira na Câmara, que será distribuída entre os seus candidatos mais votados dentro do partido. Ou seja, não necessariamente o seu candidato vai ganhar. E beleza, o quociente eleitoral está explicado. Agora eu vou te explicar o segundo cálculo, que é o quociente partidário. E ele é basicamente a resposta para tudo. É ele que determina, enfim, quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito na Câmara. Eu vou seguir aqui com os exemplos do Paraná, e agora eu vou citar o exemplo do Partido Social Democrático, o PSD. O PSD é o partido do Paraná que mais elegeu deputados federais no estado nesta eleição. Ele fez 5 cadeiras. Eu já fiz todas as contas previamente, seguindo os dados do TSE, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você também acompanhar o meu raciocínio. Vamos lá! Ao todo, o PSD fez 1.153.942 votos válidos para deputado federal no Paraná. A conta é sempre com votos válidos, gente, não vamos esquecer disso. Nós pegaremos esse mais de 1 milhão de votos e dividiremos pelo nosso quociente eleitoral, ou seja, 201.286, que é a quantidade mínima de votos que cada partido precisa alcançar para ter direito a uma cadeira. E o nosso resultado é 5,73. Esse é o quociente partidário do PSD. Lembrando que é a lei eleitoral que define todas essas regras diz que caso o quociente partidário seja um número quebrado, ele deve ser arredondado para baixo, ou seja, nesse caso, o quociente partidário do PSD foi de 5. E daí vem o motivo do PSD ter eleito 5 deputados federais pelo Paraná de forma direta. E por que eu disse de forma direta? Porque mesmo aplicando essas duas regras, esses dois cálculos, nem sempre todas as vagas são preenchidas. Lembrem que a gente está arredondando alguns números para baixo. Com isso, algumas cadeiras sempre acabam sobrando. Eu volto para o site do TSE, volto, por exemplo, do Paraná, e aqui nós tivemos 21 deputados federais eleitos por QP, ou seja, por quociente partidário, e outros 9 deputados federais que o TSE define como eleitos por média. E essa é a nossa última continha, que é o cálculo da média, ou como algumas pessoas gostam de chamar, o cálculo das sobras. Esse eu digo que é o mais simples. Você pega a quantidade total de votos válidos da coligação e divide pelo seu quociente partidário mais 1. Exemplo, nós pegamos o 1.153.942 votos válidos do PSD no Paraná e dividimos pelo seu quociente partidário de 5 mais 1, ou seja, nós dividimos por 6. E o resultado é de 192.323, ou seja, é como se na média, cada deputado federal eleito pelo PSD aqui no Paraná tivesse atingido essa quantidade de votos. E tiradas todas as médias dos partidos e coligações, quem tiver a média mais alta fica com a cadeira restante. E no caso, se são 9 vagas, esse partido que teve a média mais alta, ele volta para o fim da fila e sempre adiciona mais 1 no seu quociente partidário para refazer esse cálculo. Ou seja, o PSD teve a média mais alta do Paraná, pegou uma cadeira, voltou no fim da fila, e quando ele for refazer esse cálculo, quando a Justiça Eleitoral for refazer o cálculo para dividir mais uma cadeira, o PSD vai dividir o seu quociente partidário por 7, ao invés de 6. E reforçando, essa é a mesma lógica para quando você for votar para deputado estadual ou vereador. O sistema é o mesmo para todos os casos quando a gente fala em eleições proporcionais. E agora você vai me perguntar, mas Vitor, por que todas essas regras existem? Por que todos esses cálculos? Não seria mais fácil simplesmente eleger os mais votados? E olha, até seria mais fácil sim, mas esse sistema ele foi pensado para garantir a igualdade de representação. Eu vou explicar para você. Agora, nas eleições de 2022, nós tivemos em Minas Gerais o jovem advogado Nicolas Ferreira, do Partido Liberal,
sendo eleito como deputado federal mais votado do Brasil. Ele fez mais de 1.400.000 votos, é voto pra caramba. Ele atingiu o quociente do partido praticamente sozinho. Ele nem precisava ter feito todos esses votos, ele seria eleito com 10% disso. E essas regras elas servem justamente para você, digamos, recompensar uma votação nesse estilo. Pense só no que é você ter mais de 1 milhão de pessoas confiando no seu trabalho, votando em você, te escolhendo como representante, enquanto que em outras regiões do Brasil nós tivemos candidatos eleitos para o mesmo cargo fazendo menos de 50.000 votos, né? Fazendo muito menos do que isso. E agora eu te devolvo outra pergunta. Você acharia justo que 50.000 pessoas tivessem no Congresso a mesma representação de 1.400.000, ou seja, uma representação de 1 para 1? E é por isso que as legendas mais votadas têm direito a mais cadeiras. É por isso que os votos são fracionados dentro da coligação. E aí, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu sei que esse é um assunto maçante, eu tentei simplificar ele ao máximo, mas alguma dúvida sempre acaba ficando. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários desse vídeo aqui que eu vou te responder, beleza? E se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado por confiar no meu trabalho, por se interessar por esse tema. Eu considero que é fundamental que cada brasileiro saiba como funciona o nosso sistema eleitoral. Reforço aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário nesse vídeo, manda o vídeo para os seus amigos, isso ajuda muito no nosso engajamento, galera. Eu fico por aqui, o meu grande abraço a você que me acompanhou hoje e até o próximo vídeo. Valeu!